Olá! Quando a gente começa a estudar história, quando a gente começa a se debruçar sobre esse campo do conhecimento humano chamado história, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber exatamente o que é isso, né? É tentar buscar um entendimento do que é história. Agora, eu vou fazer isso sem uma definição, né? Eu podia muito bem citar aqui uma definição de 2 ou 3 linhas para você aprender hoje, provavelmente esquecer daqui a mais uns 2 ou 3 dias, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou tentar entender alguns elementos do que é o estudo da história. O que faz o historiador? O que faz aquela pessoa que estuda a história, como você, por exemplo? Eu poderia dizer que a atividade do historiador ou do estudante de história é, sobretudo, lançar um olhar sobre o passado. Esses são os 2 elementos essenciais do fazer histórico, do saber histórico. Olhar o passado. Quando eu falo de olhar o passado, eu queria que a ênfase do que eu digo recaia sobre o olhar. E não sobre o passado. O passado ele já passou. Ele não existe mais. É impossível trazer ele de volta. O que o historiador faz ao lançar um olhar sobre o passado é se dedicar a uma atividade presente. O olhar é um ato presente, realizado por uma pessoa viva, que projeta os seus valores, os seus interesses, que esmiuça esses valores e interesses olhando sobre o passado. Por exemplo, quando um historiador ou quando um estudante de história lê sobre a organização da justiça em Atenas antiga. Ora, a justiça está organizada ainda hoje, existem críticas possíveis, elogios a serem feitos, mas o estudo de um outro sistema de justiça ele pode ser uma referência, ele pode iluminar o nosso. Então, quer dizer, as preocupações do presente elas se projetam no passado. Os exemplos do passado iluminam o nosso olhar presente. Agora, para que isso? Para que ficar olhando esse passado? Qual é a finalidade da brincadeira toda? Peço que me acompanhe na leitura desse texto, um texto de um historiador francês chamado Lucien Goldman, aparece o nome dele aqui no fim do texto, tá certo? O texto é um pouco difícil, mas com paciência a gente entende o seu conteúdo. Ele diz, se o conhecimento da história nos apresenta uma importância prática, é porque nela aprendemos a conhecer os homens que, em condições diferentes e com meios diferentes, no mais das vezes inaplicáveis à nossa época, lutaram por valores ideais análogos. Quer dizer, estudando a história, a gente conhece aqueles homens do passado que, levando uma vida completamente diferente, condições diferentes, meios diferentes, eles lutaram por valores ideais que são semelhantes aos nossos. Eles tinham os mesmos valores, os mesmos ideais, a justiça, a liberdade, a igualdade. Então, quer dizer, eles servem como o quê? Idênticos ou opostos aos que possuímos hoje. Olha o desfecho, que nos dá consciência de fazer parte de um todo que nos transcende. O que quer dizer esse nos transcende? Que vai além de nós. As nossas lutas não são únicas. Elas existiram no presente, elas existiram no passado, elas estão aqui no presente. Olha o que ele diz. Aqui no presente damos continuidade, que os homens vindos depois de nós continuarão no porvir, quer dizer, no futuro. Então, quer dizer, estudar a história faz com que a gente se sinta parte desta corrente, essa grande corrente que é a ação do homem sobre a Terra, né? Que existiu antes, vai continuar existindo depois e que existe agora. Ajuda a gente a pensar no futuro. Ajuda a gente, a história ajuda a gente a pensar na continuidade do que virá depois de nós. A consciência histórica existe apenas para uma atitude que ultrapassa o eu individualista. Ela é precisamente um dos principais meios para realizar essa superação. Voltando ao nosso esquema inicial, eu falava a respeito de olhar o passado. Esse olhar é um ato importante, eu dizia, mas como evocar esse passado? Como chegar perto do passado? Como conhecer esses homens a que se referiu o historiador francês? Para isso, para evocar esse passado, o historiador lança mão de documentos. O que são documentos? São aqueles objetos, são aqueles elementos que nos trazem de volta o passado de alguma forma. Documentos, por exemplo, documentos oficiais, títulos de propriedade de terra, você tem documentos como contratos de trabalho, você tem atas judiciais, você tem leis antigas, e mesmo relatórios de funcionamento, cartas pessoais. Por que esses documentos não podem incluir? Eles incluem também cartas pessoais, relatos, memórias, a tradição oral que é passada de boca em boca ao longo de gerações, ou então até monumentos do passado, objetos do passado, materiais do passado. Quando eu falo a respeito de monumentos,
E aqui você está vendo a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Quando eu falo a respeito de monumentos, eu coloco diante dos nossos olhos a questão do patrimônio cultural de uma civilização. O que é esse patrimônio? É o conjunto de bens. É aquela herança comum de uma sociedade. Essa igreja que você está vendo, construída no início do século XIX na cidade de Ouro Preto, há 200 anos ela está lá. Ela nos ajuda a evocar a sociedade das Minas Gerais. Ela nos ajuda a lembrar o hábil trabalho do Aleijadinho, a quem se atribui o traçado da igreja, certamente o autor dessas imagens belíssimas na fachada do baixo relevo em pedra-sabão. Ou então, num outro registro, a Torre Eiffel em Paris, há mais de 100 anos, funcionando como uma celebração da sociedade da Revolução Industrial, a sociedade do ferro e do aço, que orgulhosamente projetava os seus monumentos na direção das alturas. Esse patrimônio ele inclui não apenas objetos materiais, mas objetos naturais também. Você observa aí o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Não é efetivamente uma construção humana, mas ele está lá, testemunhando a presença humana, desde os grupos indígenas que frequentavam a costa até a presença dos europeus a partir do século XVI, ornando a paisagem como referência da paisagem, como parte integrante dessa vibrante sociedade que se estabeleceu e que viveu na Baía da Guanabara. Falando a respeito do patrimônio, seja o patrimônio construído pelo homem, seja o patrimônio natural, por que não citar também aquele patrimônio imaterial? Ou seja, aquele patrimônio que não tem uma materialidade, o carnaval. Na foto você vê aqui o carnaval de Olinda, em Pernambuco. Ora, o carnaval é um patrimônio imaterial, não esses bonecos que aqui estão. No ano que vem serão substituídos por outros, daqui a 10 anos por outros. Essas pessoas também não estarão mais aqui no futuro. As músicas que elas cantam não estarão mais aqui no futuro. Talvez até essas casas sejam substituídas. Mas o carnaval continuará existindo. E eu sei por quê. Porque ele existe há 50 anos, ele existe há 100 anos atrás, nessa mesma cidade, com essas mesmas ou com semelhantes características. Agora, toda essa reflexão sobre a história, ou esses primeiros passos na direção da história, nos ajudam a pensar o seu significado, os seus problemas e algumas questões importantes envolvendo o saber histórico. Faça um exercício e depois nós continuamos na nossa caminhada.